a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para compartilharmos juntos a palavra de Deus. Espero que este vídeo te encontre bem, assim também como toda a sua família. Eu gostaria de falar hoje sobre o poder que há em uma semente. Pode ser que as referências que irei ler aqui não remetam você a esse fato, mas eu quero fazer uma analogia entre as três fases da vida de Jesus descritas por Mateus e fazer uma analogia com isso em relação a uma planta. Talvez você pense que eu esteja viajando, mas foi essa a mensagem que Deus me deu essa semana para que eu possa compartilhar aos corações daqueles que me ouvem. Então eu vou ler três referências, mas eu não vou ler elas de uma vez, vou lê-las durante o tempo em que eu pregar aqui. A primeira referência se encontra todas elas no livro de Mateus. Então eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o irmão Mateus, para que nós possamos acompanhar juntos a palavra de Deus. Eu quero que essa palavra possa mexer com você. Eu quero que essa palavra possa fazer alguma coisa com você para que você possa frutificar no reino de Deus. Esse é o meu desejo. Como eu disse, as três fases de Jesus em Mateus, elas são bem definidas pelo evangelista Mateus. A primeira fase da vida de Jesus vai, obviamente, de Mateus capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4 e versículo 16, onde nós entramos em contato com a história do nosso Salvador. E nós podemos propor com isso de que o nosso Deus, ele plantou Jesus na terra. Ele envia Jesus, ou Jesus sendo Deus, resolve se encarnar, resolve descer na terra. E Deus planta uma semente no ventre de uma jovem mulher chamada Maria. E essa semente fica no ventre de Maria durante 9 meses, esperando para nascer. E depois de 9 meses, vem a criança ao mundo. E o anjo já havia falado com Maria que o nome desta criança seria Jesus. Então, Jesus ele nasce totalmente dependente, totalmente, como diz os evangelhos, sujeito aos seus pais. E Jesus ele vai crescendo, ele é desmamado, ele começa a andar, ele começa a correr, e ele vai crescendo em graça e estatura, na graça e no conhecimento. Mas esse Jesus, que é Deus na terra, ele vive no mais completo anonimato, no mais completo ocaso, sem ninguém saber de fato quem ele é, a não ser poucas pessoas. Deus se fez na terra. E quem é que sabe? Seus pais? Maria e José? Quem mais sabe? Os pastores que viram o coral de anjos a cantar e foram ver o menino na manjedoura? Os reis magos que, vendo a sua estrela no Oriente, vieram para o adorar? E já para por aí. Ninguém mais reconheceu Jesus. Ninguém mais sabe que Deus se fez carne e está vivendo entre os homens. A não ser estas poucas pessoas, não existe mais ninguém que sabe que Jesus é Deus e veio morar entre os homens. Como Jesus é conhecido nesta época?
ele não é conhecido. E como eu disse, a primeira referência está em Mateus, capítulo 2, versículo 2, parte A, para que isso fique premente no seu coração. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ninguém sabia. Ninguém sabia que havia nascido um em Belém que seria o Salvador do mundo. Ninguém sabia. Quem era Jesus nessa época? Jesus nessa época, talvez no começo da sua infância, fosse conhecido como Jesus, filho de José. Quem é esse menino? Ah, é filho de José, o carpinteiro. Nós sabemos que muito provavelmente o pai de Jesus tenha morrido cedo. E de que, depois que o pai de Jesus morreu, talvez Jesus passou a ser conhecido não mais como Jesus Bar José ou Jesus filho de José, mas agora Jesus Bar Maria, ou Jesus filho de Maria. Talvez agora fosse assim que Jesus fosse conhecido. Até no começo do seu ministério, ele assim foi chamado, porque ele era mais um na multidão. Vivia no ocaso e no anonimato. E eu já quero fazer a primeira aplicação aqui. E com você? E comigo? Como é que foi? De onde fomos tirados nós? Quanto tempo nós ficamos no ocaso? Quanto tempo ficamos no anonimato? Quanto tempo ficamos mortos? Eu estou falando espiritualmente. E agora eu quero que você esqueça qualquer analogia em relação a Jesus. Não estou dizendo que Jesus estava morto espiritualmente antes de começar o seu ministério. Não, de maneira alguma, mas nós estávamos. Nós estávamos. Quanto tempo passamos sem um devido reconhecimento no mundo espiritual? Eu não estou falando de reconhecimento terreno, humano. Não é disso que eu estou falando. Talvez você seja conhecido por muitos, talvez você seja popular, mas eu quero falar no mundo espiritual. Se você é conhecido no mundo espiritual, porque aqueles que estão mortos espiritualmente, distantes de Deus, que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador, estão mortos espiritualmente e não fazem nenhuma diferença no mundo espiritual. Assim era eu, assim era você, até o momento em que Jesus se revelou a nós. No momento em que Jesus se revela, no momento que nós aceitamos a fé, no momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo entra em nós nos dando vida, e não a vida biológica que nós temos, mas uma vida de Deus, vida zoe, segundo o termo grego. E quando esta vida entra em nós, nós realmente vivemos e nós passamos a fazer a diferença no mundo espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa o que para trás ficou, importa que a partir de agora você tem uma nova vida. É por isso que Jesus chama isso de novo nascimento. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus entra na nossa vida, ele vem e restaura todas as coisas. E por restaurar todas as coisas, nós começamos a fazer a diferença no mundo espiritual. É uma planta que nasce, que cresce. Mas para a planta frutificar, ela precisa primeiro fincar raízes. Foi assim com Jesus. Cresceu em Nazaré, a insignificante Nazaré, que hoje não é achada em mapa algum da geografia. Cresceu lá, sem o reconhecimento dos seus pares, sem ser visto, mas foi crescendo, foi se estabelecendo, foi se fortificando na graça e no poder que há em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Até o momento em que ele deveria se mostrar para Israel e para o mundo. Essa semana eu fiquei
sabendo de uma coisa interessante sobre o bambu chinês. O bambu chinês, quando você planta a semente do bambu, ele fica 5 anos crescendo para baixo. 5 anos adquirindo raízes, para depois crescer para cima. 5 anos sem ninguém ver nada. 5 anos sem aparecer. Mas se você pudesse cavar, você veria que existe uma estrutura, existe uma raiz, que ela vai crescendo cada vez mais para baixo. Porque depois que crescer para cima, nenhum vento irá arrancar esse bambu do seu lugar, porque a sua raiz está fortificada, está entranhada com a terra, porque ficou durante muito tempo crescendo para baixo. Assim somos nós também. Nós precisamos crescer espiritualmente para depois começar a aparecer para o mundo espiritual. Bom, depois dessa primeira fase de Jesus, que é a fase de crescimento, vem a segunda fase, que é a fase da frutificação, que vai do capítulo 4, verso 17, até o capítulo 16, verso 20. E o 4 e 17, para deixar marcada essa fase, essa nova fase na vida de Jesus, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a palavra que Mateus emprega para poder falar que Jesus estava começando uma nova fase em sua vida. Algumas coisas tinham acontecido. Ele já tinha passado pela tentação do deserto. Ele já tinha sido batizado, por João Batista, o seu primo. Depois foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele começa a fazer contato com os primeiros discípulos, até mesmo em relação a João Batista, que envia 2 dos seus discípulos a Jesus. Então Jesus ele começa a pregar o reino de Deus. A partir deste momento, Jesus ele entra numa nova etapa na sua vida e ele começa a anunciar o reino de Deus. Alguns dizem que isso aconteceu logo após a prisão de João Batista. Quando seu primo é preso, ele entende que ele tem que se mostrar ao mundo. Ele entende que chegou a hora de que o seu ministério se torne público. Assim também é conosco. Nós também precisamos, chega um momento da nossa vida que nós precisamos frutificar. Já crescemos para baixo, já crescemos para cima, e agora chega a hora de darmos frutos para Deus. E Jesus então começa a anunciar. Ele começa a anunciar o querigma. Querigma é uma palavra grega que significa proclamação. E qual é a proclamação que Jesus tem a dizer? Qual é a sua mensagem? O que é que ele tem de importante para comunicar? Será que Jesus tem para comunicar o famoso venha como está e fique do mesmo jeito? Será que, como alguns profetas têm dito hoje, Deus te ama do jeito que você é? Será que é isso? Não, não é isso. Profetas que profetizam Deus te ama do jeito que você é são falsos profetas. Porque a mensagem e a proclamação do Evangelho, a proclamação do reino de Deus é somente uma: arrependei-vos. O reino de Deus é chegado. E todos nós precisamos de nos arrepender. Arrepender de quem somos. Arrepender do que fazemos. Arrepender de tudo o que temos.
para que o poder de Deus entre em nós e faça uma verdadeira diferença. Bendito seja o nome do Senhor. Essa deve ser a proclamação da igreja. Essa deve ser a minha e a sua proclamação. Nós devemos anunciar o reino de Deus como ele é. Nós devemos propor para as pessoas o arrependimento. É assim que nós daremos fruto. É assim que nós poderemos produzir grãos para o nosso Pai que está nos céus. Existe um momento da nossa vida que é um momento de recolha, é um momento de estudo, é um momento de preparo, de preparação. Mas existe um momento que nós temos que colocar a preparação em ação. Durante muito tempo da minha vida, eu fiquei estudando, elaborando teorias, técnicas, mas existe um momento na minha vida em que é necessário que tudo isso que eu aprendi seja colocado em prática e seja compartilhado com as demais pessoas. E é isso que eu tenho procurado fazer, bendito seja o nome do Senhor. É preciso que nós sejamos frutíferos para Deus. É preciso que nós sejamos árvores que produzem frutos para Deus. Mas aí vem, e durante muito tempo Jesus fica pregando o reino de Deus. Jesus fica anunciando, fazendo bem, curando, falando e contando parábolas, ensinando, libertando os oprimidos das forças das trevas. Mas depois chega a terceira fase da vida de Jesus, que está lá no capítulo 16, vai do capítulo 16 e o verso 21 até o final do Evangelho de Mateus, até o último versículo. E 16, 21 diz novamente a mesma frase. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Veja que se repete a palavra desde então. Em outras traduções é desde esse tempo. Aqui entramos na terceira fase da vida de Jesus. A primeira fase, a fase de crescimento. Seu nascimento, sua adolescência, sua juventude, até a plenitude da sua vida adulta. Quando Jesus completa 30 anos, quando ele é batizado por João Batista, depois de tentado pelo diabo no deserto, ele começa uma segunda etapa na sua vida, a etapa da frutificação, que é para que, a partir daquele momento, ele começa a anunciar o querigma, a proclamação do reino. Arrependei-vos. E ele começa a pregar a palavra de Deus e a fazer as obras de Deus. E a partir desta passagem, no capítulo 16, ele começa a orientar os seus discípulos de que o fim estava chegando. Jesus era consciente da sua finitude terrena. Ele era consciente disso. Eu não quero entrar aqui no mérito se Jesus morreu jovem demais para saber qual que era a expectativa de vida no século I. Eu não quero entrar nesse debate, mas eu quero dizer a você que Jesus, enquanto estava na terra, sabia de sua finitude, sabia que ia morrer um dia. Jesus veio para a terra sabendo que o seu fim seria a crucificação. Por que a crucificação? Porque a crucificação era, dentro do Império Romano, a pior sentença de morte possível. E como a Judéia estava sob domínio romano, então Jesus sabia que esse seria o seu fim.
A pior pena capital dentro da lei judaica era o apedrejamento. Ora, entre morrer apedrejado e morrer crucificado, é uma decisão muito difícil de se tomar. Olha, eu não queria nenhum dos dois, mas eu ainda ouso dizer que a crucificação é pior que o apedrejamento. Porque o apedrejamento, eu acredito que a morte é mais rápida do que a morte por crucificação. Há relatos dentro do Império Romano de que os crucificados ficavam lá agonizando, às vezes por quase uma semana. No caso dos homens que foram crucificados com Jesus, só não ficaram porque estava entrando a Páscoa. E aí eles, para adiantar e apressar as coisas, quebraram as pernas deles. E aí não podiam respirar e acabaram morrendo sufocados. E isso só não aconteceu com Jesus, porque Jesus resolve entregar o seu espírito a Deus e assim morrer. Mas era um jeito terrível de morrer, e Jesus sabia que iria passar por isso. Às vezes nos falta isso. Falta-nos pensar de que nós somos seres finitos, de que um dia nós iremos morrer. Eu conheço pessoas que têm mais de 90 anos, e se você perguntar para ela, você quer morrer? Ele vai dizer, não, eu não quero morrer, eu quero viver. Mas é preciso que nós tenhamos ciência e consciência de que nós somos seres finitos e de que um dia nós morreremos, mas de que isso não é tão importante quanto o fato que nós temos que fazer, de que o que importa não é que um dia nós morreremos, porque se Jesus Cristo ainda demorar um pouco mais para voltar, todos nós morreremos, todos nós seremos comidos por vermes. O que nós temos que ter consciência é de que nós precisamos deixar sementes para serem plantadas, nascidas, crescidas, colhidas por outras pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus é muito claro ao dizer em uma passagem de que, na verdade vos digo que se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Jesus está falando da semente. Mas se ele morrer, disse Jesus, dá muito fruto. Jesus sabia que para que essa grande árvore do reino de Deus pudesse frutificar, a semente precisava morrer. Ele era a semente. E de que nós também precisamos cuidar para que, ao lançar a semente, essa semente possa cair em muitos lugares e possa germinar, crescer, dar flores e frutos, e assim a colheita ser grande e abundante. Bendito seja o nome do Senhor. Nós devemos fazer isso. Jesus sabia da sua finitude, e é por isso que ele começa a orientar os discípulos, mas os discípulos não compreenderam. O que nós precisamos fazer, meus irmãos e irmãs, é lançar a semente. É lançar a semente. Em qualquer tipo de solo, a gente precisa lançar a semente. Qual delas irá frutificar, pregador? Eu não tenho a mínima ideia. Não sei dizer. Eu só sei de uma coisa. Nós precisamos jogar sementes por onde quer que nós passemos. Esse canal, quando ele foi criado com o intuito de ser um campo, onde eu lanço semanalmente uma semente da palavra de Deus. Essa mensagem que você está ouvindo é a mensagem de número 120. 120 mensagens eu já falei aqui no canal. 120 vezes, 120 semanas falando de Jesus. E eu percebo que, com o passar do tempo, das quase 400 pessoas que me seguem no canal, cada dia mais, quanto tempo passa,
as visualizações parece que vêm caindo. Antes eram mais de 100 visualizações por semana, depois passaram para 50, 60 e hoje estão em 30 e 40. E às vezes eu penso em parar, às vezes eu penso em desistir, de pensar se realmente vale a pena continuar, tendo o trabalho de elaborar a cada semana uma palavra, de estudar, de pesquisar, de meditar e refletir, de gastar tempo gravando este vídeo e depois de gastar mais tempo editando este vídeo. Mas Deus me disse hoje, pela manhã, que essa semente que eu estou lançando, eu não sei qual vai frutificar ou não. Eu não sei quem está acompanhando as minhas mensagens ou não. Se isso está servindo para a edificação de A, B ou C, eu não sei. Mas eu sei que eu preciso continuar jogando a semente. Somente na eternidade nós teremos noção, nós teremos ciência e conhecimento das sementes que nós jogamos e quais delas frutificaram, quais delas se tornaram árvores frondosas para a glória de Deus Pai. A mensagem que eu quero deixar para você aqui nesse dia é somente essa. Nunca subestime o poder de uma semente. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.